Olá, pessoal! Na última semana, nós vimos o texto O Diálogo em Sala de Aula, um fator de inclusão social. Então, para poder retomar esse texto e dar início às aulas de hoje, primeira coisa que nós vimos foi o que é diálogo. Então, diálogo é uma fala onde há interação entre dois ou mais indivíduos. É uma conversa. Então, dentro da sala de aula é primordial, é importantíssimo haver diálogo. Então, para poder embasar nossa aula de hoje, nós vamos retomar algumas questões da semana passada. Nós temos que ter clareza a importância que o ouvir tem para as relações entre o professor e o aluno. A ética de ouvir quer dizer, eu tenho que ter ética de ouvir para eu poder entender o outro. Então, o Paulo Freire vai trazer para nós, lá na página 73 da nossa apostila, que ensinar exige saber escutar. Então, na última semana, nós já falamos um pouco sobre isso. Então, quando eu vou ensinar, eu também tenho que ouvir, eu também tenho que escutar. Então, o docente ele tem que ter esse pensamento muito claro na sua mente, porque o docente é um dos atores e o texto coloca também um dos autores do processo de ensino-aprendizagem. Então, quanto mais eu souber escutar, mais a chance do processo ensino-aprendizagem ter sucesso. Quando a gente vai falar alguma coisa, em muitas oportunidades, o mais importante que há é a gente ouvir. Por que isso? Porque eu ouvindo, eu estou aberto ao diálogo e o outro percebe a importância que tem de falar comigo, de expressar o que ele está sentindo naquele momento. Então, o ouvir precede, na ordem natural das coisas, o falar, porque o ouvir, ele demonstra respeito, consideração com o outro. O diálogo, então, como nós já vimos na semana passada, ele nos ajuda a informar, a transformar e a formar algumas situações. Então, quando a gente vive uma sociedade livre, que ainda é a nossa sociedade aqui no Brasil hoje, nós temos que entender que a educação é uma das fontes de transformação da sociedade. E isso só é possível se a gente for procurar promover o máximo possível a questão da igualdade. Então, a gente precisa valorizar, principalmente na educação, a questão do diálogo. Lá na página 74, vai falar sobre como educador, na minha prática diária, no meu dia a dia dentro da escola que eu trabalho, dentro da sala de aula que eu ministro aulas e leciono, na minha prática diária, eu não devo separar os conteúdos de formação humana dos meus alunos. Isto é, lá no ensino médio, no ensino fundamental, a gente tinha aquelas aulas de filosofia, de sociologia e outras aulas de ética, algumas aulas que nos ajudavam a ter uma formação humana. E nós não podemos privar o nosso aluno de ter essa formação humana. É importantíssimo que o nosso aluno também tenha uma formação humana. Então, por isso tudo, eu nunca vou poder ser pessimista. Eu nunca vou poder achar que o meu aluno não precisa dessa formação humana. Eu tenho que acreditar que através do nosso diálogo, do nosso dia a dia dentro da sala de aula, eu posso formar, eu posso transformar o conteúdo programático que eu tenho para poder lecionar para esses meninos de uma forma dialógica, que é a forma através do diálogo. Portanto, pessoal, ser comunicativo é muito importante. Então, quem não basta apenas falar bonito, né? Tem que ouvir bonito, conforme eu coloquei para vocês de um texto do Rubem Alves.
Quem educa convida quem está sentado lá do outro lado, nos bancos escolares, a ser crítico. Se você ouve o outro, você convida ele a questionar, você convida ele a transformar o critério de convencimento que você pode ter usado. Às vezes ele tem um argumento tão bom que ele pode modificar o seu critério de convencimento. Você pode ser convencido de algo que você não era. Então, isso tudo é muito importante. Lá no item 2, vai falar sobre o diálogo, dialogando com a educação. O falar é uma ação que precede, quer dizer, que vem antes da nossa experiência de pronunciar o mundo. Então, o texto coloca que os autores acreditam que o empírico, que é o senso comum, ele vem antes, ele vem anterior, ele precede o científico, que é o que eles chamam de epistemológico. Então, o empírico, que é o senso comum, vem antes do conhecimento científico, que é o que eles chamam de epistemológico. Nós somos seres falantes, eu sou um ser falante, vocês são seres falantes. E se a gente é ser falante, a gente é transformador do meio em que a gente vive. Então, se eu transformo o meio em que eu vivo, eu também sou transformado, porque também há outros seres falantes. Porque quando eu sou um ser falante, quando na minha ação há uma questão dialógica, de diálogo, de ouvir o outro, o ator principal da minha ação, a destinação principal da minha ação é o outro. E esse outro, ele tem tanto experiências empíricas, que são as experiências do senso comum, quanto experiências epistemológicas, que são experiências científicas. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês hoje é isso. Na semana que vem, a gente volta a se falar. Essa disciplina se chama Didática Geral e nós somos do Centro Superior de Ensino e Pesquisa de Machado. Que tudo se restabeleça rápido. Muita saudade. Tchau, tchau.